Olá, pessoal. Espero que todos estejam muito bem. Vamos continuar agora a primeira aula, né, de introdução à aprendizagem de máquina. Então, essa é a aula, né? A gente já sabe. Só vamos recapitular um pouco aquilo que nós vimos na aula. Termos, a história do estágio na fazenda, a construção de regras para classificar os animais, certo? O conjunto de testes no que foram utilizadas as regras. Um exemplo numérico que vocês construíram e a gente parou por aqui, tendo essas regras e aplicando e vendo o resultado. Então, vamos continuar agora falando mais sobre aprendizado a partir dos dados. Então, você tem, aproveitando até o exemplo, né, um modelo de classificação. Que no nosso caso, estamos utilizando regras. Então, o modelo de classificação são regras. E estas regras vão refletir o conjunto de treinamento. Sem dados não existe modelo. Veja só. Então, as regras, elas representam, elas resumem os dados do conjunto de treino. Então, o modelo é construído a partir dos dados. Então, é aprendizado a partir de dados. Sem dados, não tem modelo. E o modelo só funciona se o conjunto de teste tiver origem similar ao conjunto de treino. Ou seja, se eu construir regras, certo? No exemplo lá da fazenda, para classificar os bois e as vacas, os bezerros, para qual cercado eles vão. Essas regras só vão funcionar se for um touro, se for um boi macho menor do que a vara, cercado B. Se for fêmea, cercado B. Se for macho, cercado A. Eu poderia tentar adaptar essas regras para bodes ou ovelhas. E aí a regra não iria fazer sentido, né? Porque a altura de um filhote, de uma ovelha, de uma cabra, é muito menor, né? Até a própria cabra já é menor do que o bezerro. Então a regra já não funciona. Então, se os dados forem diferentes, ou até mesmo para bovinos, vamos lá, mas é uma raça de bovino pônei, baixinho, então a altura já não vai funcionar naquela classificação do cercado. Né? Então mudou a origem dos dados, a regra não funciona. O exemplo que eu coloquei foi aqui. O Netflix, por exemplo, utiliza algoritmos de aprendizagem para treinar qual filme vai recomendar. Então, se ele treinou para o meu gosto, então o meu filho não, que gosta de desenho animado, outras coisas, então não vai gostar dos mesmos filmes que eu, certo? Então, tá claro que só vai funcionar para mim, porque eu treinei com meus dados, o modelo do Netflix. Então, a gente tem que saber que os dados que eu utilizei para treinar, o conjunto de teste tem que ter origem similar, senão não vai fazer muito sentido. Pode até ser bom, coincidentemente, em algumas situações, mas não é apenas coincidência, não quer dizer nada. Agora vamos comentar mais algumas aplicações. Então, são inúmeras, cada dia surgem novas aplicações de aprendizagem de máquina. Então, uma que é tradicional, está no nosso dia a dia, é a classificação de e-mail entre spam e não spam, certo? Esse foi realmente uma das grandes evoluções e a gente fica transparente, mas quando você tem não precisa utilizar um e-mail antigo que filtra spam através de algumas regras, então as regras vão sempre sendo quebradas. Quando você tem um modelo baseado em aprendizagem, já fica bem mais robusto, e aí você simplesmente recebeu um spam, basta marcar que é spam, e ele vai treinar aquele modelo e já compartilha com todo mundo que usa o mesmo servidor de e-mail, aquele modelo que está sendo treinado a partir dos dados. Outra coisa que é bem comum, a gente utiliza no dia a dia, banco, caixa eletrônico de banco, eleições, são leitores biométricos, né? Então, impressão digital, que a gente usa na eleição aqui no Brasil, mas, por exemplo, no Oriente Médio tem um país, não sei se é em Dubai, nos Emirados Árabes, que utiliza íris para autenticação da pessoa, para filtrar se não é criminoso, tentando entrar no país, etc. Você tem também alguns bancos já de reconhecimento das veias do pulso, usando o infravermelho, reconhecimento de face, esse até celulares têm essa funcionalidade. Então,
todas são aplicações de aprendizagem de máquina. Você aprende a partir de imagens, por exemplo, imagens de impressão digital, né? Então a pessoa coloca o dedo lá, você tem no celular também tem leitura de impressão digital. Então você vai treinar, você tem que apertar várias vezes no sensor para pegar de várias posições e ele aprender. Isso é o conjunto de treinamento. O mesmo vale para íris, para imagem de face, para e-mails spam e não spam. Então você vai ter vários e-mails que são spam, vários e-mails que não são spam para o modelo poder aprender. Um exemplo interessante é a classificação também de óvulos com ou sem sucesso para fecundação in vitro, tanto para humanos quanto para animais. Reconhecimento de voz. Tem duas aplicações de reconhecimento de locutor, que pode servir como uma biometria também de verificação. Se a minha voz se a voz da pessoa que está falando é a minha mesma. E reconhecimento de palavras. E aí, reconhecimento de palavras, utilizado em atendentes virtuais, por exemplo. Carro autônomo, que é para mim, é uma das grandes evoluções da atualidade, o carro que anda sozinho, dirige sozinho. É uma aplicação que envolve muito da aprendizagem de máquina, né? Reconhecer se é pedestre, obstáculos, aprender que direção seguir. Um dos primeiros protótipos de carro autônomo foi utilizando redes neurais. Então, ele colocou uma pessoa para dirigir no circuito durante algumas horas, vários dias, né? E depois o carro, depois de algum tempo de treinamento, conseguiu andar sozinho. Essa é na década de 90, se eu não me engano. Então, mas a evolução é muito grande. Já existe carro autônomos funcionando, né? Nas ruas hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, Tesla. Tipos de problema. Então, eu coloquei aqui 4 principais tipos de problema de aprendizagem de máquina. Classificação, basicamente, que a gente viu até agora. Regressão, agrupamento e extração de características. A classificação atribui um item a uma categoria. Exemplo, a gente viu spam, não spam, né? Imagem de impressão digital é ou não é uma pessoa. Então, esses dois exemplos têm só apenas duas classes. Mas suponho que a gente esteja tendo uma aula ao vivo pelo vídeo, né? E aí eu posso ver na foto, colocar um software automaticamente para saber qual é o nome dessa pessoa, o nome de uma pessoa famosa. Eu acho que essa aplicação apareceu em algum filme, sei lá, tipo Missão Impossível, né? Que a pessoa usava um óculos e aí o detetive já via quem era o nome da pessoa pela imagem. Então, a pessoa tinha, obviamente, que estar cadastrada na base, e aí é uma entre um conjunto limitado, um conjunto finito de opções. Uma pessoa com determinado tipo de cadastro no banco, ela vai ser uma boa pagadora ou uma pagadora? Tá? Esse é um problema de classificação também. Posso liberar crédito para essa pessoa ou não? Os problemas de regressão são bem parecidos com os problemas de classificação, certo? A diferença é que na regressão é atribuído um valor numérico. A regressão atribui um valor numérico, enquanto na classificação esse valor é discreto, é uma opção. Então, exemplo de problema de regressão. Quantos milímetros de chuva vão ser precipitados? Qual vai ser a precipitação, né, em milímetros de chuva no próximo verão? Qual o valor máximo que eu posso emprestar esse cliente e ele pode me pagar de volta? Certo? Então, eu quero saber o valor em reais e milímetros de chuva. E a quantidade de chuva. Problemas de regressão podem ser convertidos facilmente em problemas de classificação. Então, se eu tenho um modelo, e esse modelo me diz que a quantidade de milímetros de chuvas, né, que ele prevê que vai cair no próximo verão, então posso dizer simplesmente se aquele valor é maior ou menor que 100 milímetros, né? Então vai chover mais que 100 milímetros no próximo verão, sim ou não? Se eu tenho um modelo de regressão que me diz que eu tenho até que valor eu posso emprestar para um determinado cliente, então se ele me pede um empréstimo de 50 mil reais, eu posso simplesmente verificar se aquele
esses 50 mil reais está dentro do limite que posso emprestar para ele. As tarefas de agrupamento já são um pouco diferentes. O conjunto de treinamento não possui rótulo, né? Não possui resposta correta, como tem nos modelos de classificação e regressão. Certo? Então, no agrupamento, eu simplesmente tenho um monte de dados lá e eu não sei o que cada um significa. Não tem classes, né? De repente, lá não tem... Com os treinamentos não tem boi no cercado no outro, só tem um monte de boi. E aí eu tenho que fazer aquilo fazer algum sentido. Então, posso agrupar, por exemplo, machos, um grupo para macho, um grupo para fêmea. Posso agrupar por tamanho, posso agrupar por peso, posso agrupar por idade. Ou colocar um monte de características lá e usar um algoritmo de agrupamento que vai fazer formar grupo de forma mais sofisticada. Certo. Então aqui eu botei, sei lá, alguns outros exemplos. Grupo de usuários no Netflix com gosto semelhante, que está relacionado à tese da professora Maria Cibaldi. Se eu tenho usuários com gosto semelhante, eu consigo recomendar filmes, algum filme que determinado usuário não viu e o outro viu e todos, mas eles têm gosto semelhante. Né? Disciplinas optativas para exemplo similar. Estudantes com perfil de interesse comum ou perfil de nota comum. Posso usar o histórico de notas e tentar dizer para que disciplinas optativas aquele grupo vai. Ou formar grupos para definir as optativas. Fotos, grupo de fotos em lugares semelhantes. Ó, bem interessante, né? Você tem um monte de fotos, seu histórico de fotos todo, e ele tá tudo bagunçado lá por algum motivo. Não tem histórico, não tem ordem, não tem nada, mas você quer agrupar por lugares semelhantes. Então, você pode fazer isso, determinar algumas características, pedir formar alguns grupos, e aí vai conseguir colocar essas fotos mais ou menos pelos lugares e a época que elas foram tiradas, né? Ou até mesmo, sei lá, tem um monte de fotos da história e você tem alguns lugares que você vai com frequência, você quer formar esses grupos, fotos que você tirou na universidade, fotos que você tirou na praia. Mas aí você não precisa estar rotulando, dizer que algumas fotos são da praia, algumas são da universidade, não. Você forma grupos, depois você vai ver o que é que esses grupos significam, né? E o agrupamento não precisa ser utilizado só, ele por si só, como uma aplicação fim. Ele pode ser utilizado como uma etapa em tarefas mais complexas. Pode ser um auxiliar para classificação, por exemplo. Isso aí a gente vai ver com o tempo, né? Uma outra tarefa também importante na aprendizagem de máquina é a extração de características, né? Então, você converter uma representação em outra. No caso ali do exemplo dos bois, então você teve que fazer uma extração de características. Não dava para colocar o boi dentro da regra, né? Então, tem que colocar alguma informação. Então, a extração está pegando informação. Mas aqui eu quero frisar uma sub-área da extração de característica, que é a conversão de representações, né? Geralmente chamada de redução de dimensionalidade, onde você já tem um monte de características lá numéricas, sei lá, sua tabela de informações, e você quer reduzir essa quantidade de informações. Encontrar, por exemplo, quais informações mais relevantes para conceder um empréstimo no banco, ou como eu pego o meu formulário, que sei lá, tem 100 campos, e converto ele em outros dados, talvez até combinando esses dados, mas para ter lá, sei lá, 5 ou 6 características, 5 ou 6 informações que vão representar o exemplo melhor. Para algumas aplicações, como, sei lá, texto, né, classificação de e-mail, você pode ter milhares de palavras no texto. Quando você usa fotos e vídeos, você vai ter milhões e milhões de informações ali, né, de pixels, cores, etc. Então, a extração de característica é necessária. Os paradigmas. Então, são importantes para comentar também os paradigmas da aprendizagem de máquina. O paradigma supervisionado
inclui tarefas de classificação e regressão, certo? Porque você sabe exatamente no conjunto de treino qual é a resposta. E você pode ter um conjunto de testes com a resposta correta para você avaliar. A extração de característica, ela se enquadra nos dois tipos de paradigmas, certo? Tanto no supervisionado como no não supervisionado, porque ela pode ser implementada de várias formas diferentes. Então, se eu quero extrair características com a finalidade de regressão, eu posso usar as informações que eu tenho, os rótulos das classes do conjunto de treino, para que essas características sejam mais discriminantes, separem os dados. Não é obrigatório, eu poderia usar uma técnica não supervisionada de extração de características. E se, por exemplo, eu vou usar para agrupamento, eu não tenho rótulos, não tem como eu fazer a extração de características supervisionada, eu só posso fazer não supervisionada. Não é isso? Então, agrupamento e extração de características são duas tarefas que podem ocorrer. O agrupamento sempre vai estar no paradigma não supervisionado e a extração característica pode estar dentro do paradigma supervisionado ou não supervisionado. Mas existe ainda um terceiro tipo de paradigma, que é o semi-supervisionado. E esse quer dizer o quê? Que eu tenho simplesmente o meu conjunto de treinamento, tem uma parte lá, às vezes uma pequena parte rotulada, e aí eu posso utilizar essa informação de forma supervisionada, e outra parte não supervisionada, não está rotulada, e eu não posso utilizar um método supervisionado. Então, sempre supervisionado é como se fosse um híbrido, né? Entre esse paradigma supervisionado e não supervisionado. Essa aula eu fiz baseado no material que eu estou escrevendo, estou tentando escrever esse livro, e esse capítulo 1 está pronto, e é basicamente o conteúdo da aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham aprendido bastante. Obrigado, pessoal, e até a próxima aula.